Deus abençoe poderosamente a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Eu quero fazer um alerta muito importante para você, obreiro, pastor, diácono. Você conhece alguém que tem cargo na igreja? Manda a mensagem de hoje. Você conhece alguém que diz ser ministro do Evangelho? Manda essa mensagem de hoje, porque o que eu tenho para falar com todos vocês é muito forte. Você que muitas vezes nunca botou o pé na igreja e você diz que é de Deus, você diz que é cristão, toma cuidado com aquilo que você confessa, toma cuidado, porque presta bem atenção na mensagem de hoje. Sansão era homem de Deus, consagrado a Deus. Sansão era juiz em Israel, mas não era fiel a Deus. E chegou o momento que Deus se afastou completamente de Sansão, porque Sansão fez exatamente aquilo que Deus disse que não era para Sansão fazer. Aí o Senhor tem várias ordens, vários ensinamentos, e muitas vezes você desobedece esses ensinamentos e diz que Deus está com você. E chega uma hora, como eu falei na mensagem passada, que a cobrança da conta ela vem e você é derrotado, tá? Você diz que é fiel a Deus, você diz que está na igreja, você diz que tem uma ligação de intimidade com Deus, mas só anda doente, só anda com a vida financeira desgraçada, só anda contando derrota, seu casamento é uma piada. E as pessoas que conhecem você perguntam: você não é de Deus? E por que você leva uma vida tão miserável? Você não é de Deus? Por que você anda doente? Você não é de Deus? Por que você não tem paz dentro de casa, no seu casamento? E ainda tem aqueles que se levantam e dizem assim: o meu Deus é mais forte, a minha fé tem mais resultado, o meu caminho é melhor que o seu. Meu amigo, minha amiga, quando isso acontece, a Bíblia diz que a ira de Deus, ela se acende muito forte. Não é contra as pessoas que estão fazendo pouco caso de você, nem do seu Deus, não. Se acende muito forte contra você, porque você é o causador desse escândalo. Você é o causador dessa desfeita. É você que tem atraído para a presença de Deus esse tipo de comentário, porque você tem se manifestado, se apresentado como alguém que você não é. Você tem se apresentado como alguém de Deus e você não é de Deus. O Espírito Santo se afastou de Sansão porque ele recebeu uma ordem clara: não passe navalha na cabeça. Mas Sansão confessou isso para Dalila, e Dalila cortou os cabelos de Sansão. Sansão, ele confiou a vida dele ao inimigo, e muitas vezes você está confiando sua vida ao inimigo, e o preço que você paga é muito grande. Você muitas vezes investe. Quantas pessoas acham que vai ficar rica jogando no tigrinho? Aí tem pessoas que não é dizimista, não é ofertante, fala mal da igreja, diz que aqueles que ajudam a obra de Deus são abestalhados, são isso, são aquilo, e aí vai, pega tudo que tem, tudo que não tem e dá pro tigrinho, que a grande maioria tem relação com narcotráfico. Tem pessoas que falam mal da igreja de Deus,
Falar mal de ajudar a obra de Deus. Tem pessoas que querem bênção, mas não ajudam em nada a obra do Senhor. Mas pega o seu dinheiro e gasta aquilo com aquilo que não é pão, né? Tem pessoas que reclamam que é com dificuldade que bota o pão dentro de casa. Eu costumo dizer que o escravo, quando vai fazer a compra, não é o pobre não, é o escravo mesmo. Aí ele bota lá uma cabeça de cebola, uma cabeça de tomate, uma meia calabresa, 200 gramas de carne de sertão, mas bota 2, 3, 4 caixas de cerveja, porque ele acha que vai sobreviver com álcool no sangue. Deve estar se sentindo um verdadeiro automóvel. E é isso que tem acontecido com as pessoas. São pastores, são pessoas que dizem que são pregadores do evangelho, no mínimo conhecem as escrituras sagradas, aparecendo na televisão que estava tendo caso com travesti, que estava cheirando pó, que estava participando de rave, de bacanais, e depois está no altar da casa do meu Senhor fazendo o quê? E os membros que estão na igreja estão ouvindo o quê? Ah, pastor, estou buscando a Deus e não estou buscando ao homem. Mentira! Tem pessoas que deixam de ouvir uma mensagem nesse canal para ouvir a oração do Salmo 91, para não ouvir a verdade, para não ouvir que está errado, para não ouvir que precisa se corrigir, porque a palavra de Deus ela é dura. E tem pessoas que não aguentam ouvir a verdade. É por isso que a vida de muitos crentes aí é uma verdadeira mentira. E isso tudo irrita a Deus. Por quê, pastor? Porque no final das contas, aqueles que são contrários à fé vão usar isso para falar mal da igreja, para falar mal de Deus, para diminuir a fé daqueles que acreditam verdadeiramente em Deus, para diminuir o amor daqueles que buscam a Deus de todo o coração. Você quer ver uma piada boba? Você convida uma pessoa para ir para a igreja, ela diz assim: é tarde, o culto termina tarde, o lugar que eu moro é perigoso. Mas as pessoas vão para a rua tomar cachaça 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, volta 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada. E aí você pergunta: estava onde? Estava curtindo. Você não tem medo não? Não que nada, rapaz. Você entendeu como os valores mudaram? E muitas vezes o crente, a pessoa que diz que é temente a Deus, ela não quer voltar para casa para chegar em casa 10 horas, 10 e meia da noite, porque é perigoso, o bicho papão está na rua. E tudo isso irrita a Deus porque essas pessoas são verdadeiramente derrotadas. Elas chegam na igreja, tem pessoas que chegam na igreja, aquelas que dão oportunidade para pegar o microfone, eu não dou, tá? O anjo da igreja responde pela pregação no ministério, eu não dou oportunidade. E se eu for visitar a sua igreja, eu também não quero oportunidade, eu quero sentar e aprender como todo mundo. Aonde o Senhor me colocou como anjo pregador, você é anjo pregador. Se eu chegar na tua igreja para ouvir, eu vou chegar como ovelha. E uma ovelha com muita fome. E espero que o pasto esteja bem verdinho. Porque todas as vezes que eu subo no altar, todas as vezes que eu venho para esse canal, é assim que eu oro a Deus. E aí os inimigos de Sansão se reuniram. Vamos fazer uma festa em homenagem ao nosso Deus. E aí você vê as pessoas de suas religiões querendo diminuir Deus, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, Filho de Deus, em nome de seus orixás, em nome de seus guias, querendo diminuir a autoridade do Deus Todo-Poderoso em nome de suas religiões. E o culpado de tudo isso são os Sansãos de hoje em dia. São os crentes modernos que não têm a menor vergonha na sua cara, que levam título de pregadores do evangelho, de ministro de Deus, e na verdade são
impostores. E aqui nós vemos assim, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Entendeu o que eles fizeram? Colocaram Dagom, deus deles, acima do Deus de Israel. Vendo o povo, louvavam seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou em nossas mãos, nosso inimigo, que destruía nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se o coração, disse: manda trazer o trouxa, manda trazer o abestalhado. Tem crente que está aí, né? Tem pessoas que estão aí dizendo que é servo, que é serva de Deus, e está bancando publicamente o trouxa, o abestalhado. Está aqui: manda trazer o trouxa para que nos divirta. Então trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando o fizeram estar de pé e entre as colunas. Disse Sansão ao homem que o conduzia pela mão: deixa-me, para que eu apalpe as colunas que sustentam a casa, para que eu me encoste nela. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres. Também ali estavam os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: eu te peço, lembra de mim, me dá força só esta vez, para que eu me vingue pelo menos de um dos meus olhos. Sabe? Sansão em nenhum momento se preocupou com Israel nem com o povo de Deus. Até na hora da morte, Sansão era orgulhoso, egoísta e só pensava nele mesmo. E é claro que se você ler a história, você vai ver que Deus dá a Sansão mais uma vez esse poder. Por quê? Porque Sansão mais uma vez ia cumprir o propósito de Deus, que era subjugar os inimigos. E a Bíblia diz que Sansão provocou um grande desmoronamento. E naquele dia, Sansão, durante a sua morte, morreu e matou mais filisteus do que durante toda a sua vida. Por quê? Porque Sansão viveu segundo os seus costumes, segundo as suas vontades e não segundo a vontade de Deus. Você pode até estar deixando de cumprir o propósito de Deus para cumprir o seu propósito. E talvez Deus ainda não tenha pesado a mão sobre você, porque em algum momento você acaba, de forma involuntária, cumprindo o propósito de Deus. Mas quando você chegar nesse limite que Sansão chegou, de se colocar acima completamente da vontade de Deus e não cumprir mais o propósito de Deus, os inimigos te alcançarão, te ferirão e te humilharão. Abra os olhos, meu amigo e minha amiga. Faça um exame de consciência. E essa mensagem de hoje eu falo em especial você que diz que é de Deus. Não brinca com Deus. Não se engane. Não tente enganar as pessoas. Deus é justo, é fiel e não volta atrás de sua palavra. Feche seus olhos. É momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é verdadeiro e a tua palavra não volta vazia. Eu sei que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. E eu sei também que para alguns de nós é difícil entender esse propósito, porque muitas vezes, Senhor, estamos muito cegos, preocupados com as nossas dívidas, com a nossa família, com o nosso trabalho, com aquilo que nos interessa a nós. E muitas vezes não paramos um pouco para perguntar:
o que o Senhor quer de nós. Muitas vezes, Senhor, essa esposa que sofre tanto no casamento, e ela imagina tanto que o marido dela poderia ser diferente, que ela nunca parou para perguntar se ela precisa mudar alguma coisa. O mesmo acontece com alguns maridos, e ele não para perguntar se ele precisa mudar alguma coisa. Alguns pais que muitas vezes perguntam a Deus por que tem filhos tão rebeldes, que dão tanto trabalho, e nunca pararam para pedir a Deus perdão por terem se tornado ausentes na educação de seus filhos. São pessoas que acham que pode fazer o que dá na cabeça e o que querem, e muitas vezes não perguntam se aquilo que está fazendo é correto. Começo por mim, Senhor, e assim por cada pessoa que está em oração comigo. Nos ajuda a enxergar, nos ajuda a entender se aquilo que temos feito é correto, é direito, é justo. Nos ajuda a entender se aquilo que temos feito verdadeiramente agrada a Deus ou simplesmente satisfaz apenas ao nosso ego, ao nosso orgulho. Isso destruiu Sansão. Tende misericórdia de nós, Senhor, para que o nosso orgulho não destrua o nosso casamento, não destrua a nossa relação com nossos filhos, com nossos pais, não destrua a nossa sobrevivência no trabalho, nos negócios. Espírito Santo, vem colocar um espírito de humildade, de inteligência no coração de cada uma dessas pessoas que tem orado conosco, pedindo ao Senhor misericórdia e compaixão por si, pela sua casa, por aqueles que são importantes para si. Tira de cada um de nós o orgulho, o egoísmo. Tira de cada um de nós aquela coisa de parecer que somos mais importantes que tudo, que todos. Não! Somos simplesmente servos, filhos de Deus. E com toda humildade, pedimos ao Senhor misericórdia e direção, para que a nossa vida seja bem-sucedida dentro de casa, no trabalho, onde estivermos. Que o Espírito Santo de Deus nos oriente, nos guarde, nos guie para o nosso bem, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu Senhor, eu te peço pela segurança dos que saem, dos que chegam, pela paz daqueles que se preparam para dormir, pela bênção e a cura dos doentes, os enfermos, que todos esses que ouvem esta oração sejam abençoados por Deus. E aquele que beber desta água, agora consagrada a Deus, receba o milagre que espera do Senhor. Aqueles que cooperam, que ajudam conosco para esse canal, sejam eles prósperos, sejam eles abençoados. Aleluia. Meu amigo e minha amiga, diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.